Boa noite, senhoras e senhores presentes, ouvintes pela internet e senhores vereadores. Hoje, quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020, primeira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da legislatura 2017-2020. Expediente. O senhor primeiro secretário fará a chamada regimental. Vereador Anderson Santos Ribeiro, presente. Edson do Prado. Presente. Hélio Francisco Borges dos Santos Filho. José Nilson dos Santos Doller. Luiz Eduardo dos Santos Ribeiro. Presente. Luiz Fernando Braga de Oliveira. Presente. Moacir Cândido da Silva. Presente. Reginaldo Lima Moreira. Presente. Wilton Gonçalves da Silva Timbu. Presente. Havendo quórum em prol da comunidade de São José do Barreiro, com a bênção de Deus e de nosso padroeiro São José, declaro aberta a presente sessão. Em votação a ata da 19ª sessão ordinária de 5 de dezembro de 2019. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovada por todos. Em votação a ata da primeira sessão extraordinária do dia 8 de janeiro de 2020. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em votação a ata da segunda sessão extraordinária de 8 de janeiro de 2020. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovada por todos. Em votação a ata da terceira sessão extraordinária de 30 de janeiro de 2020. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Senhores, autorizam para que a doutora faça a leitura? Cadê os requerimentos? Não está aqui não, só está um pouquinho. Esse eu fiz também? Acho que sim. Deveis eu fiz. Os projetos primeiro, né? Da Câmara não. Projeto de Lei número 1 de 2020 do Poder Legislativo. Dispõe sobre revisão geral anual aos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo do município de São José do Barreiro, São Paulo. Artigo 1º. Fica concedido a título de revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo de São José do Barreiro o percentual de 7,3072%. Índice este apurado pela variação da inflação medida pelo Índice Geral de Preços no Mercado nos últimos 12 meses. Artigo 2º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. São José do Barreiro, 4 de fevereiro de 2020, assinado por todos os senhores vereadores. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa conceder revisão geral anual aos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo do município de São José do Barreiro, São Paulo. Não se trata de aumento de remuneração, mas tão somente de remuneração da perda inflacionária ocorrida durante os últimos 12 meses. A revisão geral anual é um direito de todos os servidores públicos, que vem prevista no artigo 3710 da Constituição Federal. Assim, estamos apenas disciplinando para que este ano que já é de direito dos servidores. Ante todo o exposto, esperamos seja o projeto aprovado por todos os edis desta Casa de Leis. São José do Barreiro, 4 de fevereiro de 2020, assinado por todos os senhores vereadores. São José do Barreiro, 23 de janeiro de 2020. Ofício CT 02-2020. Senhor Presidente, em cumprimento à Lei Complementar número 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, solicitamos autorização de Vossa Excelência para a realização de audiência pública nesta Câmara Municipal no próximo dia 20 de fevereiro, às 10 horas. Igualmente, convidamos Vossa Excelência e dignos pares para participar da referida audiência pública, quando serão demonstrados os valores aplicados, bem como dos serviços de saúde prestados e ações realizadas no terceiro quadrimestre de 2019. Na certeza de que nossa solicitação será prontamente atendida, aproveitamos do ensejo para renovar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Eduardo Santos Ribeiro, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro. Ofício CT 03 de 2020. Senhor Presidente, em cumprimento à Lei Complementar 101,
de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, solicitamos autorização de Vossa Excelência para a realização de audiência pública nesta Câmara Municipal no próximo dia 20 de fevereiro, às 10h30. Igualmente, convidamos Vossa Excelência e dignos pares para participar da referida audiência pública, quando serão demonstradas as metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2019. Na certeza de que nossa solicitação será prontamente atendida, aproveitamos do ensejo para reiterar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Luiz Eduardo Santos Ribeiro, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro. Requerimento número 1 de 2020. Solicita cópia das requisições e cupons fiscais de abastecimento de óleo diesel. Requer, nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que nos encaminhe cópia de todas as requisições e cupons fiscais de abastecimento de óleo diesel do setor da Secretaria de Serviços Municipais e Agricultura dos anos de 2018 e 2019. Justifica este requerimento tendo em vista o dever de fiscalização do vereador. São José do Barreiro, 3 de fevereiro de 2020. Assinado o vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho. Requerimento número 02/2020. Solicita cópia das planilhas financeiras de todos os motoristas. Requer, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo municipal para que nos encaminhe cópia das planilhas financeiras de todos os motoristas dos anos de 2017, 2018 e 2019. Justifico este requerimento, tendo em vista o dever de fiscalização do vereador. São José do Barreiro, 4 de fevereiro de 2020. Assinado o vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho. Requerimento número 3/2020. Solicita cópia de ofício do Ministério Público. Requer, nos termos regimentais, após ouvido o todo plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que nos encaminhe cópia do ofício enviado pelo Ministério Público solicitando informação sobre reformas e irregularidades na Escola da Onça no ano de 2019. Justifico este requerimento, tendo em vista o dever de fiscalização do vereador. São José do Barreiro, 4 de fevereiro de 2020. Assinado o vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho. Requerimento número 4/2020. Solicita cópia de processo licitatório referente à merenda escolar do ano de 2017. Requer, nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para nos encaminhar cópia de todo o processo licitatório referente à merenda escolar do ano de 2017, acompanhado de todas as notas fiscais e notas de empenho expedidas no período acima requisitado. Justifica este requerimento, tendo em vista o dever de fiscalização do vereador. Sala São José do Barreiro, 4 de fevereiro de 2020. Assinado o vereador Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Requerimento número 5/2020. Solicita cópia de requisição de planilha de controle de abastecimento. Requer, nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para nos encaminhar cópia da requisição em planilha de controle de abastecimento nos meses de novembro e dezembro do ano de 2019 dos seguintes veículos municipais: Fiat Toro, placa FOT 7205, Renault Duster, placa EOB 6114. Justifica este requerimento, tendo em vista o dever de fiscalização do vereador. São José do Barreiro, 4 de fevereiro de 2020. Assinado o vereador Luiz Eduardo Santos Ribeiro. Requerimento número 6/2020. Solicita informação sobre guincho locado pela Prefeitura. Requer, nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para nos informar o que segue. Qual o valor pago no guincho locado para a retirada de um ônibus da Prefeitura Municipal que se encontrava atrás da rodoviária e foi levada para trás do campo de futebol, próximo ao recinto, no dia 27 de 1 de 2020? Quem autorizou a retirada deste veículo? De qual setor saiu o recurso para pagamento deste guincho? Justifica este requerimento, tendo em vista o dever de fiscalização do vereador. São José do Barreiro, 4 de fevereiro de 2020, assinado Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Requerimento número 7 de 2020. Solicita relação de servidores e valores recebidos a título de diárias e adiantamentos. Requer, nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para nos encaminhar relação contendo o nome dos servidores e valores recebidos a título de diárias e adiantamentos no período de agosto a dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Justifica-se este requerimento, tendo em vista o dever de fiscalização do vereador. São José do Barreiro, 4 de fevereiro de 2020. Assinado Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Espera só um pouquinho, deixa eu achar. Emenda. Emenda número 1 ao projeto de lei 02/2020. Da nova redação, a emenda suprime o artigo 2º e inclui parágrafo único ao artigo 1º do projeto de lei número 2, de 27 de dezembro de 2020. Artigo 1º. A emenda do projeto de lei número 2 de 2020 fica com a seguinte redação: complementa a revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo. Inclui-se ao artigo 1º do projeto de lei número 2, de 27 de janeiro de 2020, o parágrafo único, que terá a seguinte redação:
Artigo 1º. O previsto no caput e na Lei Municipal nº 76/2020 aplica-se a todos os empregos ou cargos em comissão existentes na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São José do Barreiro. Artigo 3º. Fica totalmente suprimido o texto do artigo 2º do projeto de lei número 2, de 27 de janeiro de 2020, excluindo seu direito à revisão geral anual aos agentes políticos do município, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, renumerando-se os demais artigos. Artigo 4º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua aprovação. São José do Barreiro, 4 de fevereiro de 2020, assinado pelo vereador Luiz Eduardo Santos Filho, pelo vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho, Luiz Eduardo Santos Ribeiro, Hélio Francisco Borges dos Santos Filho e Moacir Cândido da Silva, e vereador Reginaldo Lima Moreira. Parecer, eu vou ler quando for votar, tá? Encerrada a leitura de expediente, está autorizado aos senhores vereadores para pronunciamento na tribuna para tratar de matéria de expediente, com tempo limite de 10 minutos. Algum vereador? Ordem do dia. Em discussão, a emenda número 01 ao projeto de lei número 02/2020. Em votação. Tem que ler o parecer primeiro. A doutora vai ler o parecer. Parecer técnico. Senhor presidente, senhores vereadores, encontra-se nessa procuradoria para parecer o projeto de lei 02/2020, de autoria do Poder Executivo, que complementa a revisão geral aos agentes políticos e concede revisão geral anual aos agentes políticos municipais do Poder Executivo. Veio acompanhado de mensagem justificativa, pela qual esclarece o autor que, referido do projeto, visa dar atendimento ao direito estabelecido pelo artigo 3710 da Magna Carta. A complementação da revisão anual está sendo concedida em razão da alteração do valor do salário mínimo, previsto para 1º de fevereiro de 2020. E a revisão geral aos agentes políticos abrangerá somente os secretários municipais, que ficaram excluídos pela lei editada em janeiro de 2020, ressaltando que o direito vem previsto na Constituição Federal e que a emenda apresentada pelo Legislativo é letra morta à norma constitucional. Muito embora o Poder Executivo venha observando o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é certo que esse direito é exceção ao cumprimento do limite de despesa, artigo 22, parágrafo único, inciso 1, e artigo 71, razão pela qual está dispensada até mesmo a apresentação de relatório de impacto orçamentário e financeiro, artigo 17, parágrafo 6º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação à alegada inconstitucionalidade da emenda apresentada pelo Legislativo, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal decidiu, através da súmula vinculante 37, que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. E ainda, o Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei Estadual número 7.622 de 2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no plenário virtual desta Corte. Essa tese foi definida no recurso especial número 976-610, que teve como relator o ministro Dias Toffoli e foi publicada no Diário da Justiça em 15 de 2 de 2018. E ele é o tema 984 do STF. Diante dos julgamentos acima colacionados, conclui-se que, para a concessão de revisão geral anual, é necessária sempre lei específica aprovada pelo Poder Legislativo de cada ente federativo. Com relação ao pressuposto de iniciativa, legalidade, oportunidade e conveniência, entendemos estarem todos presentes, razão pela qual não vemos impedimento para que seja o projeto remetido ao plenário para a deliberação. O quórum de maioria simples e a votação é simbólica. Em meu parecer, salvo melhor juízo, São José do Barreiro, 4 de fevereiro de 2010, assinado doutora Ângela Maria Rezende Rodrigues, assessora jurídica. Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente e nobres vereadores, encontra-se nesta comissão para aparecer o projeto de lei número 2 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que complementa a revisão geral anual aos agentes políticos e concede revisão geral anual aos agentes políticos municipais do Poder Executivo. Acatamos em toto as considerações feitas pela digna assessoria jurídica, podendo o projeto ser remetido a plenário para deliberação. Em meu parecer, sob censura dos demais membros desta respeitável comissão. São José do Barreiro, 4 de fevereiro de 2020, assinado pelo vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho, relator, e vereador Luiz Fernando Braga de Oliveira, presidente, e Moacir Cândido da Silva, membro.
Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, senhor membro, encontre-se nesta comissão para parecer o projeto de lei 2 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que complementa a revisão geral anual aos servidores públicos municipais e concede revisão aos agentes políticos municipais do Poder Executivo. Acatamos em toto o parecer da assessoria jurídica em relação às matérias orçamentária e financeira, devendo o projeto ser remetido ao plenário para deliberação. É o meu voto de subcensura dos demais membros da comissão. São José do Barreiro, 4 de fevereiro de 2020, assinado pelos vereadores Reginaldo Lima Moreira, presidente, e pelo vereador Luiz Fernando Braga de Oliveira, membro. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. A emenda. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Então, reprovado. Os vereadores Reginaldo, Edinho, Dr. Luiz, Anderson, Timbu e Moacir reprovaram a emenda ao projeto número 02. Em discussão, o projeto de lei número 02/2020 do Executivo. Não. Em votação, o processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 01 de 2020. Em votação, o processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 02 de 2020. Em votação, o processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 03 de 2020. Em votação, o processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 04 de 2020. Em votação, o processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 05 de 2020. Em votação, o processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 06 de 2020. Em votação, o processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 07 de 2020. Em votação, o processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Encerradas as votações, está autorizado aos senhores vereadores para pronunciamento na tribuna em explicações pessoais, com tempo limite de 10 minutos. Algum vereador? Vereador Reginaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, os presentes no plenário aí, aos funcionários da Câmara. Eu quero falar aqui aos colegas vereadores, deixar ciente que dia 12, na próxima quarta-feira, vai ter uma audiência pública em Resende. Eu vou até pegar o endereço certinho e depois eu posso passar no grupo. É sobre licitação de transporte coletivo. Ontem eu liguei para o prefeito, conversei com o prefeito também, para ver se ele vai lá até participar dessa audiência pública. Se eu tiver aí no dia, eu também vou lá participar, porque até mesmo para solicitar que eles incluam na licitação a linha de São José do Barreiro a Resende. Porque uma vez que foi tirado a viação manejo daqui, a São Miguel ficou com todas as linhas boas e ninguém
fez essa linha daqui, abandonou essa linha, e a gente sabe que qualquer um que tem uma van ou um ônibus não aguenta tocar essa linha. Então, eu pedi ao prefeito que vai lá, que se alguém puder ir também no dia, talvez eu não possa ir, porque vai ser a colação de grau da minha filha, mas eu vou tentar até contornar a situação, mas é meio difícil. Então vai ser dia 12 em Resende. O prefeito falou que vai, e eu acho que isso é muito importante. Vai ser na quarta-feira. Então eu acho importante isso, porque a licitação agora é uma audiência pública. Então é muito importante agora pedir para incluir, que tem prazo, não a gente esperar acontecer uma licitação para depois correr atrás, que é difícil conseguir isso. E essa linha é mais importante para nós daqui de São José do Barreiro do que para o pessoal de Resende. Há cerca de 20 dias, mais ou menos, foi divulgado na RJTV, que é a TV Rio Sul no estado do Rio, até teve uma reportagem sobre essa falta de ônibus para o pessoal do Sertãozinho. Então isso é reivindicação deles. Imagina a nossa daqui, porque o acesso melhor para a população de Barreiro seria Resende com horário certo. Agora, muitas pessoas evitam de ir para Resende porque às vezes pega o ônibus para ir para lá, mas não sabe se volta. Então isso é muito importante. Se alguém puder ir participar, é muito importante. Desde já eu agradeço a todos. Uma boa noite. Mais algum? Vereador Anderson. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores aqui, pessoal ouvinte eu só queria passar para o pessoal que estiveram me ligando, pedindo apoio junto à prefeitura sobre as estradas que estavam fechadas, interditadas com essa chuvarada. E então várias pessoas que ligou, eu pude estar entrando em contato com o prefeito e pedindo a máquina para poder estar atendendo essa população. Então vários pedidos que eu tive, eu consegui ser atendido. Hoje de manhã eu estive com o prefeito lá no pátio, era 6 horas da manhã, ele já estava lá também, 6 e pouco da manhã, e é onde ele até contratou algumas máquinas para poder ajudar nas aberturas das estradas, que fechou várias estradas do nosso município aí. Então ainda continua alguma estrada interditada. Então que o povo tenha um pouco de paciência, mas que o Poder Executivo junto com o Legislativo estão cobrando e dentro das medidas atendendo a população. Então o prefeito está desempenhando nessa parte e poder atender, só que o povo tem um pouquinho de paciência, que quase todas as estradas estão com barreira. Hoje até subindo pelo Paudalho ali também, eu consegui desinterditar a estrada com um trator meu, sem custo nenhum. Eu passei com o trator tem lâmina na frente, eu consegui abrir a estrada para o pessoal passar. Então que tem um pouco de paciência, que está sendo resolvido. A máquina ontem à noite, estava trabalhando à noite e para atender a população. Então, que vai ser resolvido, só tem um pouco de paciência a todo mundo aí. Graças a Deus que não houve nada de acidente que envolvesse vítima nenhuma. Foi só mesmo danos materiais. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vou fazer uso. Boa noite aos senhores vereadores, aos 2 presentes aqui e aos funcionários. E falar rapidamente sobre a emenda que eu tinha proposto aqui, que daria o mesmo reajuste que foi dado aos funcionários, ou melhor, que daria o aumento que seria dado aos secretários, que o prefeito tinha pedido somente para os secretários. Nós retiramos, quem assinou a emenda comigo, retirou o nome dos secretários e colocamos apenas 2 cargos em comissão, que são todos funcionários, porque ontem eu achei muito injusto ter vindo por parte de uma secretária ter colocado os cargos de direção das escolas contra
a Câmara, falando que a Câmara iria reprovar um projeto que daria aumento para eles. De maneira nenhuma, não existia nada sobre esses cargos no projeto que o prefeito mandou. Então foi muito leviano da parte de quem falou isso. Ontem eu fui numa reunião, expliquei para vários professores, secretários, coordenadores, diretores, e mostrei a verdade do que estava no projeto, ao contrário do que tinham dito. E todos concordaram, porque não existia nome deles, somente dos secretários. Então, eu não acho justo dar aumento para secretário, mas foi aprovado aqui agora, nessa casa. Quem foi contra foi eu e o vereador Elinho. E então, essa é a minha opinião. Com relação à semana passada. Semana passada, tivemos uma triste notícia aqui na cidade, envolvendo a área da saúde. Mais uma vez, eu falo, por falta de mais motoristas plantonistas. Ocorreu uma fatalidade, por coincidência, um dia antes, a avó dessa pessoa que estava sendo gerada, que aconteceu essa fatalidade, tinha mandado uma mensagem para mim, dizendo que gostaria até que fosse exposto isso aqui na Câmara. Mal sabia ela que no dia seguinte iria acontecer o pior, justamente por falta de socorro. No dia que ela mandou, está tudo no áudio, horário de pedido de ambulância, ambulância rejeitada, outro horário, ela diz tudinho. Então, mais uma vez eu venho cobrar e venho falar, está tendo graves casos e com casos de fatalidade aqui no município por falta de motorista plantonista, de mais motoristas. Então, mais uma fatalidade, de quem será a culpa? Então, estou cobrando mais uma vez aqui. E com relação aos meus requerimentos, eu fiz o requerimento que eu peço o nome dos servidores e valores recebidos a títulos de diária e adiantamento no período de agosto e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, para eu apurar uma coisa aí que chegou até a minha pessoa. O valor pago pela locação do guincho, que retirou no dia, se eu não me engano, 27 de janeiro agora, o ônibus que tinha sido doado para o município, que, dito pelo prefeito aqui, por resposta em requerimento, que não tem dinheiro para colocar ele para rodar, sendo que ele veio rodando, funcionando perfeitamente para o município. Então vamos ver quanto que ele pagou no guincho. Se não tem dinheiro, então vamos ver quanto foi pago no guincho para retirar ele. E que está abandonado. Um bem que poderia estar sendo servido para o município, servindo aos munícipes, aos estudantes, a quem quer que seja, está abandonado. Eu solicitei cópia da requisição e planilha do controle de abastecimento do mês de novembro, dezembro, de 2 carros do ano de 2019. Solicitei também cópia de todo o processo solicitatório referente à merenda escolar do ano de 2017, acompanhado de notas fiscais e notas de empenho, para também averiguar algumas situações. Então, isso foi o que eu tinha para dizer aqui hoje. E mais uma vez, para que seja revisto a falta de motoristas plantonistas, de mais motoristas, porque mais uma vez aconteceu uma fatalidade aqui no município, por isso. Então, vamos esperar mais quantas. E para isso eu também peço a ajuda dos demais vereadores, até mesmo que nós estamos aqui para representar a população e não defender qualquer que seja quem esteja lá, porque cargos estão sendo criados diariamente aqui, empregos vários, mas para o necessário, que é algo que evita uma fatalidade, a gente não está vendo. Então, por falta de dinheiro, não é. Se falar que é por falta de dinheiro, está mentindo. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado a todos. Boa noite. Fica com Deus. Vereador Hélio, está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos funcionários da Câmara e aos internautas e os dois que estão aí no plenário, no auditório. Então, eu quero comentar a respeito do projeto de revisão geral dos servidores e secretários, agentes políticos, que fui contra a revisão para os agentes políticos e a favor dos funcionários de cargo efetivo. Por quê? Primeiro que agente político não é cargo, não é emprego. Ele é nomeação, o prefeito nomeia. Então, se a pessoa achar que é pouco, ela não deve aceitar. E é um cargo que ele é optativo. Se você tiver outro emprego, você pode optar para o salário que você, se ele for de cargo efetivo da prefeitura, ele pode optar o salário. Então, não vejo necessidade de um aumento. E o aumento foi dado no valor de 4%, em cima do salário dos dois empregos aqui citados, que são os agentes políticos e os servidores municipais. 4% em cima de um salário mínimo, vamos dar um exemplo, R$100. 4% em cima do salário de secretário, vai dar mais que R$100. Só um exemplo para todos entenderem. Então, por que para os servidores municipais, que são aqueles que carregam a prefeitura nas costas, a cidade, não dá um valor maior para ser o mesmo valor de aumento? Que daí nunca o salário iria se igualar, como foi uma dos exemplos dados aqui em conversa anterior à sessão. Então, porque quem tem que ter aumento, quem tem que ser reconhecido é o servidor municipal, aquele que está lá debaixo da chuva, que está limpando as nossas estradas hoje aí, que está ralando. Então, por isso que eu votei contra o aumento, a revisão dos agentes políticos. Até nós, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, somos agentes políticos. Nós não temos cargo, nós não temos cargos. Então, nós não tem necessidade, porque quem paga o nosso salário é o povo que está lá trabalhando, que está comprando o produto, está gerando imposto para o país. É eles que pagam os nossos salários. E nós, a partir do momento que nós se propomos a ser um agente político, é porque a gente ama a nossa cidade. Então, é essa que é a minha opinião. É essa que é a minha opinião sobre essa emenda que nós fizemos, retiramos os agentes políticos, para que todos aí tivessem uma ideia do que eu penso. Uma boa noite a todos. Mais algum? Vereador Edson. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os presentes aqui, funcionários da Câmara. Não vou entrar em polêmica aqui, cada um tem a sua opinião. Sobre o projeto que o vereador falou anteriormente, o percentual é para todos. É que quando você faz o percentual em cima de um valor maior, é lógico que em dinheiro ele é maior, isso é lógico. Agora, não é que ele está ganhando mais do que o braçal. Porque se você também deixar defasado o salário de secretários, o que vai acontecer? Daqui a um tempo a gente não vai ter secretário. É lógico que ele falou, a pessoa aceita se quiser, mas aí vai cair a qualidade. Nós temos que pensar na qualidade do secretário, porque o cara ganhando pouco, é igual o caso da secretária de Educação. Ela opta pelo salário de professora dela, que é muito maior que o de secretário de Educação. Agora, se ela não aceita, se você tem que procurar uma pessoa, né, do ramo, talvez não seja gabaritada, no mesmo nível da secretária. Isso para os outros cargos também. Então, é por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque o reajuste, acho que o último reajuste de secretário foi em 2012. Então, está sendo muito defasado, isso é várias secretarias, né? Então, a gente precisa tomar cuidado sobre esse reajuste. Bom, vamos falar de coisas, vou falar primeiro de boas, ruins, né? Felizmente, a nossa creche escola está funcionando, né?
Começou a funcionar desde que dia? Segunda? Hoje, né? Hoje que as aulas voltaram, né? Também na creche escola também. É uma obra que está há muitos anos, graças a Deus foi concluída e está em funcionamento. Falta fazer a inauguração da obra, né? E as outras obras que estão em andamento, não vou aqui ficar falando. Outra coisa que eu vou falar das chuvas, que as chuvas faz muito tempo, talvez seja a segunda chuva nesse volume que eu vejo aqui em São José do Barreiro, que eu moro ali perto do Ribeirão. Essa talvez ainda foi um pouquinho menor, só que foi o município inteiro do que teve alguns anos atrás. Eu fiquei ontem até quase 7 horas da noite, tendo que retirar os botijões de gás, cimento, porque os meus funcionários trabalhando lá para conseguir, né, para que não tivesse nenhum prejuízo. Graças a Deus não tive nenhum prejuízo, e a preocupação também de rodar ali a passagem, que é na beira de Ribeirão. Então, e parabenizar os funcionários da prefeitura, que acho que teve 2 ou 3 casas que foram atingidas, trabalharam a noite toda, limpando as casas, né? Eu também, hoje eu falei com o prefeito, e aí, prefeito, ele falou, estou cansado, porque ele, a noite inteira, igual o Anderson falou, arrumou máquina, ele se preocupando, ele junto, participando, hoje de manhã, já 6 horas no galpão, porque foi um volume, a estrada de Formoso estava interditada, parece que liberou por volta das 11 horas da noite, né? Ninguém conseguia chegar a Formoso, nem sair de Formoso. Então, estamos no período chuvoso. A gente vê na televisão, Belo Horizonte foi devastado pelas chuvas, e a gente acha que não vai chegar aqui, né? Graças a Deus não teve nenhum prejuízo, né, grande, como lá nas outras cidades, Belo Horizonte principalmente. Cruzeiro, não conseguia nem chegar a Cruzeiro essa semana, estava tudo inundado a entrada de Cruzeiro. Então, tomar muito cuidado. Nós todos, os moradores, tomar cuidado nesse período de chuva. Evite até sair de casa nesse período, que a gente consegue, às vezes, contornar algum prejuízo, né? É um período perigoso. Outra coisa que acho que já faz uns 15 dias, mais ou menos, né, doutor Luiz, que a gente vem conversando com o prefeito, ou mais tempos, e hoje a secretária também de Educação, e o prefeito publicou até um vídeo, né, e já vai encaminhar para a gente um projeto, de toda a sobra do Fundeb, no final de ano, que esse dinheiro seja destinado para os professores, se tiver uma sobra, bem dito isso, né, isso para valorizar mais ainda os professores. Geralmente, às vezes, tem um resíduo no final de ano, que seja, às vezes, um valor alto ou pequeno, geralmente não é alto, mas se tiver esse resíduo, a gente vai ver o projeto certinho, vai encaminhar para a Câmara, e eu e o doutor Luiz já tinha conversado com isso, sobre esse assunto, e agora ele conversando, a secretária Marlene, parece que foi mais afinco com ele, e ele já vai apresentar o projeto. Não deu tempo de protocolar, mas também não daria tempo de entrar aqui para essa sessão. Então, fica aqui parabenizo o prefeito, né, se preocupando com os funcionários. Gostaria que isso fosse para todos, né, mas só que o Fundeb ele dá essa brecha, né, só que precisa ter o projeto de lei para que isso seja realizado. No mais, uma boa noite. Boa noite novamente. Eu esqueci de falar, com relação a esse projeto comentado pelos 2 vereadores, no dia 8 de janeiro teve uma sessão extraordinária aqui, onde esse projeto também abrangia para que fosse atualizado o salário do prefeito, vice-prefeito e secretários, onde foi reprovado por 5 vereadores aqui dessa casa, porque a nossa opinião é que não deveria o prefeito receber esse aumento em forma de gratificação aí essa porcentagem. Nós fomos contra e
esse projeto tinha vindo pelo prefeito. E com relação ao que foi dito aqui, ontem realmente foi um caso de extrema urgência em todas as áreas. Eu estive nessa rua onde as casas estavam alagadas na hora lá. Eu estava com os funcionários lá e realmente ontem foi catastrófica a coisa aqui em Barreiro. Entramos em contato, já tinham entrado também em contato com o DR, conseguiram desobstruir a via que vai sentido Formosa por volta das 11 horas da noite. Hoje já tinha gente sentido a serra. Várias outras estradas, então a gente realmente pede um pouquinho de calma, que já tudo volta ao normal. No mais é isso, muito obrigado. Mais algum vereador? Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 20 de fevereiro de 2020. Obrigado a todos, a sessão está encerrada.